Voltando ao nosso roteiro aqui da semana do dia 9 ao dia 30 de novembro, nosso último roteiro, vou explicar agora a última atividade, tá? Que é a leitura da música e a resposta das duas perguntas, que são perguntas também reflexivas. São perguntas que eu não quero que vocês copiem na internet, não quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês pensem e que vocês digam com as palavras de vocês o que você acha, tá? Eu vou dar a nota baseado no se eu percebi que vocês compreenderam ou se eu percebi que vocês refletiram. Não tem resposta certa nem resposta errada. Eu quero que você ache, eu quero que você pense, eu quero que você reflita, tá bom? Então, a primeira pergunta, ela fala: a música compara a escravidão do século XIX a eventos que acontecem atualmente no cotidiano dos negros. Por que o autor afirma a semelhança entre navio negreiro e um camburão? Tá? Eu tô perguntando para você. Segundo o texto da música, por que o navio negreiro é igual ao camburão? Calma que eu vou explicar. Depois ele fala: legalmente a escravidão teve fim no Brasil há mais de 130 anos. No entanto, resquícios do ideal de superioridade racial ainda existem. Você conhece algum exemplo atual dessa mentalidade racista? Qual a sua opinião? E é incrível porque antes de ontem, um cara foi morto, espancado num supermercado, que é um supermercado da alta classe. A gente tem que dizer que o Carrefour, ele é um supermercado onde pessoas de classe média vão comprar. Não é um supermercado barato. É um supermercado que para você parar você tem que pagar R$10 de estacionamento, né? É um supermercado onde você vê que as pessoas que vão são pessoas quase sempre brancas, são pessoas de uma classe social um pouco mais elevada. É diferente de um mercadão, é diferente da feira, é diferente dos lugares onde os pobres vão. É um lugar um pouquinho mais sofisticado, tá? Mas antes da gente começar a falar isso, vamos ler o texto da música, tá? Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês, que talvez alguns de vocês não conheçam, é o que significa a palavra camburão, né? Camburão é aquele carro grande da polícia onde os policiais colocam os presos, né? Ou as pessoas que são apreendidas, ou os bandidos, ou as pessoas que são pegas pela polícia são colocadas dentro de um camburão e levadas para a delegacia. Lá a gente vê se ela vai ser presa ou se ela vai ser solta. Mas as pessoas que são encaminhadas para ser presas, e aí eu quero dizer de novo para vocês: presas significa retiradas da liberdade. O que é que os escravos não tinham, jovem? Liberdade. Aonde que os escravos eram presos? Na senzala, tá? Então, quando a gente está dizendo aqui sobre prender, eu estou dizendo tirar a liberdade, tá? No Brasil, a pena para quem comete um crime é a perda da liberdade. Tá? Então, no Brasil não tem pena de morte. Ninguém é morto por cometer um crime. As pessoas perdem a liberdade. Elas são obrigadas pelo governo, pelo Estado, a perderem a liberdade, ficando presas dentro de uma cela, de uma cadeia. Tá? Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que partir daqui para vocês entenderem. Tá? No Brasil, as penas para quem comete infrações é de prender, ou seja, de perder a liberdade. Isso é muito semelhante ao que acontecia com os negros. A diferença é que os negros não cometiam nenhum crime. Eles eram trazidos da África para cá e eram presos para trabalhar de graça lá nas fazendas. Agora vamos ler a música rapidinho. Vou ler ela bem rápida para vocês. É bom que vocês leiam mais de uma vez para vocês entenderem, tá? Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, perto da minha casa, né? De frente àquela praça veio os homens e nos pararam. Documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força a chibata, agora usa farda. Engatilha a macaca. Escolhe sempre o primeiro negro para passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Um pouco ele tá falando, nem é muito. Eu acho que é muito, mas ele tá falando que é só um pouco. É mole de ver
que para o negro, mesmo a AIDS possui hierarquia. Na África, a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas comparado ao que faz com qualquer figurinha de cinema. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, todo campurão tem um pouco de navio negreiro, tá? Bem, eu vou explicar bem devagar o que acontece, parágrafo por parágrafo, tá? Primeiro que é uma coisa, isso que ele está falando é uma realidade presente na nossa vida. A gente mora no interior de São Paulo, e no interior de São Paulo a quantidade de negros em relação à população é menor do que no resto do Brasil, né? Se você pensar aqui no interior de São Paulo, a gente tem 10% da população negra. O Brasil, a população do Brasil é 60% negra, tá? Então é mais da metade dos brasileiros são negros. A gente olha a nossa volta e a gente acha que a maioria do Brasil é branca, mas não é. A maioria do Brasil é de negros, tá? Diga-se de passagem, a maioria do Brasil também é de mulheres, né? As mulheres são 54% da população. Então, o que mais existe no Brasil é mulher negra. Mas enfim, vamos continuar. Ele fala assim, os homens nos pararam e ficaram perguntando qual é negão. Bem, eu não quero aqui supor nada, mas todo mundo sabe, é muito óbvio que a polícia para mais os negros do que o branco. Eu não preciso dizer isso, vocês sabem, né? A verdade é que a imagem do negro, ela é associada à imagem do bandido. Como se o bandido fosse um negro, ou se todo negro fosse um bandido, né? Como se os brancos não cometessem crime, como se os brancos também não fossem bandidos. Mais do que isso, eu vou trazer alguns dados para vocês. Isso é uma pesquisa de 2016, né? Publicada pelo governo brasileiro, tá? É o mapa do encarceramento que o governo brasileiro publicou, tá bom? Que fala sobre a população carcerária do Brasil. O que é a população carcerária? São os negros presos, ou são as pessoas que estão presas. Hoje no Brasil, em média, 70% dos negros ou dos presos são negros. Vou repetir. 70% dos presos no Brasil são negros. E é importante saber que no Brasil, 1 milhão quase de pessoas estão presas. A gente tem no Brasil quase 1 milhão de pessoas presas. E desse 1 milhão, 500 mil, ou seja, metade dessas pessoas ainda não foram julgadas. Elas estão esperando para serem julgadas, porque a justiça é lenta, porque tem muito caso para ser discutido, porque se permite recorrer a pelo menos 3 vezes, né? Agora, uma coisa que eu quero que vocês saibam, por exemplo, quem tem ensino superior não vai preso. Quem tem ensino superior tem direito a uma cela especial ou a responder em liberdade. Na verdade, todo mundo tem direito a responder em liberdade. Isso é uma exceção de quem é pego em flagrante, né? Flagrante, tem gente... Quem não é pego em flagrante tem direito a responder em liberdade, porque até que se prove o contrário, essa pessoa é inocente, né? Agora, quando a pessoa é pega em flagrante, a polícia testemunha como testemunha ocular de que o cara estava fazendo um crime e aí ele fica preso até responder. Ou então, quando a justiça entende que esse cara é muito perigoso para ficar em liberdade e ela mantém ele preso mesmo que não haja uma testemunha ocular ou ele não tenha sido pego em flagrante. Agora a questão é a seguinte: quem se forma na faculdade no Brasil, esse é um outro dado importante. Se você pegar as pessoas que têm ensino superior no Brasil, 89% são brancas e só 11% são negras. Então quem que é preso e sai? Os brancos. Por isso que é necessário uma política de cotas para que mais negros formem-se em ensino superior, né? Porque, gente, se eles são 60% da população, por que eles não são 60% do ensino superior? Por que na faculdade só tem 10% de negros, se eles são 60% da sociedade? Porque os negros são os pobres. Porque os negros são as pessoas das classes inferiores. Porque os negros são as pessoas que são subjugadas. E aí na pergunta lá da questão eu falo pra vocês, mas existem ainda ideologia de supremacia racial? Existe. E você vê isso em dados. Você vê isso na quantidade de negros que se formam na faculdade. Você vê isso na quantidade de negros que estão presos. Você vê isso na quantidade de negros que são pobres. Você vê isso na quantidade de negros que são mortos.
Hã? O cara foi morto no Carrefour. Porque ele era negro. Aí você fala, professor, não foi porque ele era negro, foi porque ele respondeu. A polícia, os seguranças, eles não teriam dado aquele aperto nele se ele fosse branco. Deu porque ele era negro. E ele reagiu. E foi morto. Agora, se um branco tivesse reagido, será que ele teria sido morto? Bem, vamos para outro ponto que é importante aqui do nosso texto. Ele diz o seguinte: é mole de ver que em qualquer dura o tempo demora mais pro negão. E aí ele fala uma coisa que é maravilhosa. Quem segura a chibata no passado, hoje usa farda. Porque às vezes você vê negros sendo policiais. Apesar deles serem minoria dentre os policiais, tem negros policiais. E os policiais não são ricos. O policial é a classe baixa da sociedade também. Porque o policial ele ganha 2 contos, 3 contos no máximo. Mal dá pra pagar as contas, sustentar um filho, pagar saúde pra criança dele, botar comida na mesa. É difícil com 3 mil reais. Aí, olha o absurdo. Ele tá comparando, isso faz todo sentido. O policial que é pobre e bate no negro e prende o negro, ao cara, lembra que eu falei dos capitães do mato no outro vídeo? Que também eram negros, ou era uma mistura entre negros e brancos, e batiam nos escravos. É muito semelhante. É importante dizer, jovens, eu vou repetir o negócio que eu falei no outro vídeo, que os negros foram libertos em 1889, eles não tinham pra onde ir. Pra onde esses negros foram? Foram morar na periferia da cidade. Só que, na lei, na Constituição do Brasil, era crime falar um idioma que fosse africano. Era crime você dançar uma dança africana, era crime você jogar capoeira, era crime você rezar para uma religião africana. Então, a polícia prendia os negros e botava o negro na cadeia. E muitos negros que iam para a cadeia trabalhavam de graça para o governo, construindo ponte, construindo estrada, construindo trem, não sei o quê. Então, tecnicamente, o negro continuou escravo. Jovens, hoje, os presidiários ainda trabalham com uma remuneração miserável, às vezes nem remuneração tem, nas cadeias. Trabalha quebrando pedra, vai para um trabalho aí para ganhar 200 conto, que na verdade não fica com ele, vai para o governo, ou vai para o imposto, ou vai para a família. Ele não está ainda trabalhando um trabalho escravo? E se todos os presidiários fazem esse trabalho escravo, quem são a maioria dos presidiários? Não são os negros? De cada 5 pessoas presas, 4 são negros. Eu vou repetir, a cada 5 pessoas negras ou presas, 5 presidiários, 4 são negros. Esses caras não estão fazendo um trabalho escravo? Não estão trabalhando de graça? A diferença era que antes era necessário ir até a África, botar centenas de negros dentro de um navio negreiro e atravessar o oceano 4 meses. Hoje não. Hoje a polícia sai na rua, dando a volta no bairro, se encontrar um negro na rua vai chamar de bandido, vai chamar de traficante, vai chamar de latrocínio, vai botar o cara no camburão e vai levar. Sabe quanto tempo demora em média, para um cara preso ter o seu processo julgado? E se ele for inocente, ser inocentado, 3 anos. Esse cara vai passar 3 anos preso, esperando ele ser julgado. Se ele não era bandido, ele vai virar bandido 3 anos na cadeia, vivendo com o tipo de gente que vive lá. Eu tô falando pra vocês que metade das pessoas que são presas ainda não foram julgadas, né? Eu tô falando de pessoas que não fizeram nada, e são jogadas dentro de uma cadeia pra comer lavagem, conviver com bandidos. E aí sim eu vou dizer, 50% de quem tá lá é bandido, mas outros 50% ainda nem foi condenado, nem foi julgado. Essas pessoas vão se revoltar contra o Estado, vão se revoltar contra a estrutura da sociedade, vão se revoltar contra o jeito como a política funciona. E é óbvio que elas vão preferir entrar para a criminalidade. Jovens, eu vou falar uma coisa para vocês, de coração. Isso é um pensamento que tem em mim, é um pensamento que tem na maioria do povo pobre, porque eu sou pobre. O tráfico, ele dá, numa semana, 50 mil reais para um pobre, para um negro, que nunca vai ganhar isso trabalhando honestamente. Nunca vai ganhar isso trabalhando honestamente. Um negro,
rouba um carro e vai pro Paraguai e volta e lucra 50 mil num fim de semana. Agora, esse cara que era inocente, foi preso, foi humilhado, comeu lavagem, apanhou na cadeia. Esse cara tá pensando se é correto ou não você fazer o tráfico? Hã? Porque o governo não ajudou ele em nenhum momento. Por que ele vai seguir a regra do governo? E aí ele acaba cometendo isso. Ou então tem um cara que às vezes nem foi preso, mas pensa, gente. Pensa nisso. A gente vive uma vida honesta. Trabalha, se esforça, luta, não comete nenhum erro para ganhar 2 contos por mês, para ganhar um salário mínimo de R$ 1.000. Enquanto isso, um cara que está cometendo crime, ele está ganhando 50 mil numa semana. E aí? Aí você fala que o crime não compensa? Óbvio que compensa. Hã? E o pior é que os brancos que cometem o mesmo crime, o cara que é dono de um jatinho e carrega cocaína para a Europa, o político que faz aliança com milícia, que descobriram que botou 90 mil, 89 mil na conta da esposa dele, que o filho dele transferia dinheiro que ele recebia do parlamento para a milícia no Rio de Janeiro, esse cara não é preso. O Aécio Neves, que teve o jatinho, o helicóptero dele apreendido com um monte de cocaína, que construiu um aeroporto na fazenda do tio para fazer tráfico ilegal de drogas, ele não é preso. Então as pessoas olham para isso e pensam, poxa, o crime compensa, não é? Não faz sentido? Claro que não, lembra que eu falei para vocês, né, que os fins nunca justificam os meios, né? Então é melhor você ter uma vida de sofrimento e tristeza e não cometer um crime do que você cometer um crime e ter uma vida de luxo. Pelo menos eu penso assim. Mas eu não posso culpar as pessoas que não concordam comigo, né? Porque realmente a sociedade ela mostra uma realidade diferente. Agora, vocês entenderam por que um camburão parece um navio negreiro? Porque quando o governo quer um trabalho escravo, ele só precisa que a polícia saia na rua, prenda um monte de negro, o cara não vai ser nem processado. A polícia não vai. O juiz não vai ter nem tempo de julgar. Esse cara vai ficar 3 anos na cadeia fazendo trabalho gratuito sem nem ter sido culpado pelo crime. E daqui 3 anos, quando ele for julgado e for inocentado, ele sai. Sai amargurado, sai decepcionado, sai com raiva, né? Sai com raiva e acaba cometendo um crime. E aí o que acontece? Ele volta pra cadeia. E sabe o que é pior? Tem gente que lucra com isso. Porque as cadeias, elas não são do governo, as cadeias privatizam. São empresas que lucram. Quanto mais gente presa, mais essas empresas lucram. Os caras que vendem comida pro presídio, eles estão lucrando. Quanto mais preso, mais comida eles vão vender. Os caras que vendem aqueles detectores de metal pra cadeia, eles lucram. Quanto mais gente presa, mais visita fim de semana, né? Os caras que fornecem uniforme, é tudo privatizado, eles lucram. Quanto mais preso, mais eles lucram. Manutenção na cadeia, os funcionários da cadeia, tudo privatizado. As empresas que fornecem esse serviço, elas lucram. Quanto mais gente presa, mais lucro. É um absurdo. É um absurdo. E aí ele fala outra coisa que é interessante no último parágrafo, ele fala o seguinte, até a AIDS tem hierarquia. Porque aqui no Brasil, ou em qualquer país branco, a AIDS é discutida no postinho de saúde, na escola, ela é conscientizada. Aqui tem camisinha gratuita, mas e lá na África? Lá na África o surto de AIDS tem, as pessoas não têm escola. Lá não tem camisinha gratuita para eles. E aqui no Brasil é engraçado você ver que, por exemplo, em São Paulo, sabe quantos negros frequentam a escola em São Paulo? 1% dos alunos são negros. Olha na sua escola, 1% dos alunos são negros. Olha, no Brasil inteiro é essa média, 1, 2%. Agora, se eles são 60% da população, por que só tem 1% na escola? Onde está o resto das pessoas? Por que a educação é negada para esse grupo social? Porque o negro não é feito para estudar. A ideia de superioridade racial põe o negro para trabalhar. E se der de graça, na cadeia. Tá? A doença, a morte na África não é importante. O importante é a doença aqui do branco. Aí você se importa. Aí o jornal mostra. Aí as pessoas lutam contra. Né? Então essa ideia de que a vida de um é mais importante do que a vida do outro é uma ideia de superioridade racial. Né? Vou dar o exemplo do Tarzan. O Tarzan é um menino branco que vai pra África e vira um macaco. Por que todo mundo na África é macaco? Você vai pra África, simplesmente vira macaco porque ele vai pra lá?
Quer dizer, se ele é um menino branco que nasce e cresce na Europa, ele não vira um animal. Mas se ele é um menino branco que nasce e cresce na África, ele vira um animal. Entendeu a ideia de que o negro é selvagem, de que o negro é bandido, de que o negro é inferior, de que você tem que mudar a sua faixa na rua quando tem um negro vindo na sua direção, mas quando tem vindo um branco, você não precisa. Os maiores bandidos do Brasil são os brancos políticos, roubam centenas de milhares de milhões, bilhões até. Bem, pensem, reflitam, respondam com carinho, tá? Um bom fim de ano, um abraço.